Já pensou em oferecer para o seu cliente 7 experiências únicas dentro do seu mercadinho, para que o seu mercadinho transforme-se num mercadão? Já pensou também em oferecer 3 serviços diferenciados? Então, é sobre isso que a gente vai fazer. Como oferecer essa experiência para o seu cliente. Vai ser algo fantástico se você conseguir aplicar uma dessas sugestões. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente faz aqui no canal, e esse canal não é meu, é nosso, e aí o que eu peço para você é que você já assine o canal, se você não é assinante, e dê o seu joinha, porque isso ajuda muito a gente a crescer e a levar esse conteúdo para mais pessoas. E aí o que você precisa entender é que se você conseguir aplicar uma dessa única experiência diferente para o seu cliente, vai fazer toda a diferença para o seu negócio em relação ao seu concorrente. Isso faz muita diferença no seu lucro, faz muita diferença no fluxo de pessoas dentro da sua loja, e é sobre isso que você vai aprender hoje. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roberto Draeger, eu já trabalho ou trabalhei para as 5 maiores redes de supermercados do Brasil e continuo trabalhando para muitos dos maiores 300 redes de mercados do Brasil. Então, vou te mostrar como é que você pode oferecer essa experiência. Mas o que você tem que focar enquanto vê esse vídeo é uma coisa só. Você não precisa aplicar todos esses conceitos de uma única vez. É muito difícil. A não ser que você tenha capital para fazer isso. Aí tudo bem. Aí o negócio vale a pena você fazer. Mas se você não tem, não tem problema. Vai fazendo devagarinho. O que você tem que entender é que a mente do seu consumidor, a sua mente, ela vai mudando. Por exemplo, antigamente, talvez, as pessoas utilizavam mais sapatos, porque era algo formal, era algo, vamos chamar assim, elegante. Hoje, as pessoas utilizam-se mais tênis. Quando eu estudei, eu me lembro do meu professor falando, eu indo de tênis, né, para a escola a primeira vez. Ele falou, e aí ele chamou o outro instrutor e falou: olha o comportamento, como é que está mudando. Existem tênis hoje que são tão caros ou melhores do que sapatos. Isso foi gravado na minha mente, porque era uma mudança de conceito. Olha que eu não sou tão velho assim, né? Então, o que a gente tem que tentar fazer é sempre oferecer uma experiência de compra única para os nossos clientes. E aí a gente pode falar numa linguagem mais técnica, né, dos nossos shoppers. Por quê? Porque quando você oferece uma experiência única, né, de venda para o seu cliente, ele se encanta com a sua loja, ele se encanta com o seu mercadinho, ele se encanta com a sua mercearia. E isso vai fazer com que ele queira voltar mais vezes. Muitos de vocês, às vezes, ficam perguntando assim: Roberto, o que está acontecendo, cara? Eu estou perdendo cliente, está vendendo menos. Então, isso é uma sazonalidade, isso sempre acontece. Mas você tem como ser diferente do seu concorrente e trazer mais e mais clientes para dentro da sua loja. E aí o que você tem que fazer também é procurar, talvez, oferecer um ou outro serviço diferenciado no seu mercadinho. Para quê? Para que ele vire um mercadão. E aí você deve estar se perguntando: mas como que eu vou oferecer essa experiência única aos meus consumidores? Existem vários caminhos, a verdade é essa. Uma das maneiras que você pode fazer, por exemplo, é incrementando a venda de alimentos saudáveis. Por quê? Porque isso é uma tendência global, as pessoas querem ser mais saudáveis. A gente está vendo muitas pessoas ficando doentes, né? A gente está passando por essa pandemia da Covid-19 e as pessoas querem estar com a sua imunidade mais alta. E se você incrementar a venda de serviços saudáveis, isso vai poder ajudar muito a você ser diferente. Agora, uma das coisas que você tem que pensar, que você tem que ver, é o seguinte: ambientes agradáveis. O ambiente que você está é agradável, né? Você já parou para pensar assim: olha, agora não está agradável, mas eu quero ter um conceito no futuro de ser moderno. Não, eu quero ser um ambiente mais natural, tipo
talvez revestir as coisas com um saco de batata, bonito, né? Elegante, chique. Eu quero um ambiente mais confortável, eu quero um ambiente mais prático. Então você tem que, primeira coisa que você tem que fazer, se o seu ambiente de venda não está agradável, é você pensar em um conceito. Por quê? Porque quando você pensa nessa situação, nos mínimos detalhes, você começa a se diferenciar do seu concorrente. Quando você tem dinheiro, quando um mercado é grande, antes dele inaugurar, você não tem noção quantas reuniões são feitas, às vezes, para lançar nos mínimos detalhes um novo conceito. Por exemplo, nesse mês a gente está trabalhando com uma rede gigante, pensando nos mínimos detalhes em mudar novamente o conceito dessa loja. E aí a gente contrata os arquitetos, a gente conversa como é que pode ser feito. Talvez, por exemplo, essa loja nova, né, tem conceitos amadeirados, paredes bem vivas, para que, ao mesmo tempo, seja algo natural, a pessoa sinta aquela vibração dentro da loja, né? As gôndolas, elas vão ser mais baixas do que o normal, para quê? Para que o cliente possa ter uma visão mais horizontalizada de toda a loja. E aí a gente está pensando em tudo isso. Para quê? Para que a experiência desse cliente, quando entrar nessa loja, a marca é a mesma, mas o conceito dessa loja vai ser diferente. E aí, se essa loja passa a vender mais do que as outras, o que a gente faz? Aí eu passo a contar para vocês tudo isso que a gente fez. E é o que eu vou fazer aqui agora, contando para você essas 7 coisas que você pode colocar dentro da sua loja para ser diferente e talvez 3 tipos de serviço que você pode oferecer que já estão sendo feitas em algumas lojas e estão dando muito certo. E aí, o que você tem que pensar antes de tomar essa decisão? Por exemplo, hoje, o dia a dia das pessoas ele está muito corrido, né? E o que o seu cliente ele quer fazer? Por que talvez você esteja vendendo menos, tá? Porque o cliente hoje ele quer comprar tudo o que precisa em um único lugar. Ele quer tudo prático, conveniente, para que seja rápido, para que ele gaste menos tempo. E que ele não gaste tanto, né, dinheiro sem necessidade. E aí, quando você passa a investir num mix mais completo, você vai poder atender de uma forma bem variada, né, o cliente com vários itens diferentes, obviamente com aqueles itens básicos, né, mercearia tradicional, limpeza, higiene, cereais, matinais, tudo isso, mas com muita praticidade, pensando sempre assim, poxa, se eu conseguir oferecer para o meu cliente, para ele comprar tudo em um único lugar, ele vai ser mais feliz, ele vai ser fiel. E aí, quais são os 3 produtos, né, ou 3 serviços que você pode oferecer para o seu cliente para você ser diferente do seu concorrente, tá? Então, vamos supor que você é um mercadinho e você pensa assim, eu queria ser diferente do meu concorrente. Você já pensou em abrir uma cafeteria dentro do seu mercadinho? Com cafés especiais, uma máquina de café expresso, ou então aquelas mesmo, né, de cápsula com um chantillyzinho em cima, um leite batido. Hoje é muito barato você conseguir comprar esses mimos e colocar lá. Você não vai dar para o seu cliente, você vai vender para ele tomar um café. Imagina um café trufado. Já pensou nisso? Oferecer isso para o seu cliente? Abrir um espaço bonitinho, gostosinho, diferenciado, né? Para que ele possa ter essa experiência. Então, além da experiência de compra, ele vai falar assim, cara, o único lugar na minha cidade, o único lugar no meu bairro que eu vou tomar aquele café gostosão, diferente, vai ser lá no mercadinho do fulano. E aí, você abrindo essa cafeteria, você passa a se diferenciar. E aí eu vou falar de mais duas coisas que você pode fazer. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele vai comprar e ele quer praticidade, ele quer prazer, ele quer sentir prazer na vida dele, como você também, ele vai poder pensar no seu mercadinho como algo diferenciado. Você abrir esse cantinho do café, colocar coisas diferentes. E ao mesmo tempo que você coloca ali para
vender o café para o cara, talvez um pãozinho na chapa crocante, diferenciado, ele, né, vai poder também comprar esses produtos, talvez uma chaleira de café diferente, né? Um tipo de filtro diferente. Existem filtros caros pra caramba, né? Normalmente a gente utiliza aquele filtro de café Melita, mas existe Vario, né? O nome deles é Vario, Chamex e aí por diante. Quando você faz isso, você começa a vender produto de valor agregado mais alto. E aí o cliente não vai na sua loja simplesmente para fazer compras, mas também para ter um prazer, um momento especial. E aí talvez um pouco de um banco estofado, um sofá, para o cara se sentir tranquilo dentro desse ambiente que é o seu mercadinho. Né? Uma outra coisa que você pode pensar em oferecer como serviço é um pet shop hoje. Cada vez mais as pessoas estão tendo o seu bichinho de estimação. E aí imagine só, ele fala assim, não, eu vou lá comprar lá no mercadinho do Zé, mas já vou deixar o meu bichinho de estimação lá para ele ser cuidado, para ele ser acarinhado. E aí, ele não vai no seu mercado só para fazer compras, ele vai fazer também para ter um serviço diferente, para o bichinho dele ser cuidado. E ali naquele ambientezinho ali, você pode oferecer os produtos de pet shop. Normalmente, um produto de pet shop ele representa 1% das vendas. Mas como você fazer esse produto separado ali dentro do... Né, um pequeno ambiente dentro do seu mercado, né? Com a parte de pet shop, o cliente se sente agraciado. E aí você vai ter um público diferenciado e um público fiel. Porque enquanto ele deixa o bichinho dele lá, ele vai fazer o quê? Gastar dinheiro dentro da sua loja. E aí você vai estar agradando o seu cliente e ao mesmo tempo fazendo o quê? Ganhando dinheiro. Olha que legal, né? Duas coisas em uma única. Né? E aí, a terceira sugestão que eu dou para você, e eu ainda vou falar de 7 coisas que você pode colocar dentro dos seus departamentos, tá? Eu estou falando de 3 serviços que são a parte do seu mercado. Imagine você abrir uma hamburgueria, né? Se você conseguir abrir uma hamburgueria, cara, dentro do seu mercado, para quê? Para que, por exemplo, os jovens, vamos almoçar lá e ao mesmo tempo fazer compra. Está perto de uma escola, está perto de uma faculdade, está perto de um hospital, está querendo mudar a sua mercearia, talvez para um empório, para algo mais chique, né? Você pode fazer isso. E a hamburgueria é esse processo, não é vender aquele hambúrguer que você compra lá da Friboi. Não, hoje se você procurar aí, existe hambúrgueres, né? Vamos chamar assim de chefes, né? De várias marcas, podemos dizer. A Swift tem, né? A parte da Friboi Premium, né? Também tem. Existem hambúrgueres mais caros, aí você pode fazer um pão especial na sua padaria para esse hambúrguer e criar também um ambiente. A gente está falando aqui de ambiente, de experiência, de serviços diferenciados. Mas, dentro do seu supermercado, você vai ter, sim, vários setores, né, que são tradicionais. Eu já falei todos eles, né? Mercearia seca, mercearia doce. Mas imagine que você, dentro desses setores, oferecesse muito mais dentro de cada departamento. Imagine que você oferecesse algo diferente do que o seu concorrente não faz. E é isso que se trata, você ser o verdadeiro, vamos chamar assim, cara que manda na parada, que vai ter crescimento. Um deles é oferecer hortifrutis verdadeiramente selecionados. Porque às vezes você coloca lá, vou colocar meu hortifruti lá. Aí o cara, faz um videozinho aí para minha equipe dar uma olhada. Aí o cara tá botando cenoura, batata, cebola, alho e alface, agrião. E aí quando você vê, aqueles produtos já estão meio que velhos, estão vencidos. E aí não é um produto verdadeiramente selecionado, né? Mas dentro desse primeiro ponto, né? Eu vou falar mais, 7 não, vou dar um bônus para você. Eu vou falar 12 produtos ou que você pode colocar dentro do seu departamento.
Uma delas é essa de hortifruti, né? Produtos diferenciados, né? Uma laranja Bahia, uma uva sem caroço, uma uva comprida, né? Um figo, né? Um caqui. O que mais você poderia botar de diferenciado e ser verdadeiramente selecionado? Então, talvez você pode negociar lá com o seu fornecedor, em vez de comprar uma caixa fechada, comprar lotes menores para oferecer aquilo para o seu cliente. Quem tem feito isso tem ganhado mais, porque você pode aumentar a margem nesse setor. Outra coisa que vem dando muito certo, sabe o que é? É carnes especiais, carne Angus. Já ouviu falar nisso? Se não, procura saber. Normalmente um corte de carne Angus, o quilo, deve estar por volta de R$100. Olha, R$100 o quilo dessa carne. E o que é mais extraordinário é que quando você coloca determinados cortes, pode ser até congelado, com a durabilidade às vezes de 6 meses de congelamento, você consegue faturar muito com isso, porque você vai comprar talvez aí a 50, 55 cortes dessa carne e vai vender com quase 100% de lucro. E muitas empresas estão se especializando em açougue somente de carnes nobres, carnes especiais. Então, por que você não oferecer no seu mercadinho também essa proposta, né? Para o seu cliente poder, né, se sentir especial, né? Puxa, hoje eu vou me sentir especial. Hoje eu vou fazer isso. E aí a terceira sugestão que eu dou para que você coloque, transforme um departamento em algo especial, é fazer pães de fabricação própria, né? Você começar a fazer um pão doce, um pão de trança, né? Um pão de queijo e oferecer dentro da sua loja, uma padaria mais refinada. E aí o que você tem que entender é que você não precisa aplicar tudo isso. Você aplicando uma única coisa de cada vez, aplica. Vê se dá certo, vai dar certo. Começa a pensar depois no próximo, rever esse vídeo, anota lá, manda lá para aquele teu grupo, manda lá para o cara que está pensando em abrir um mercadinho, cria um grupo lá no WhatsApp, só você com você mesmo. Né? Me bota lá, Roberto, eu criei esse grupo aqui com você, me bota, depois me tira, tá? E aí fica você sozinho lá nesse grupo. E bota o link desse vídeo, faz um catálogo para você sempre que quiser, caramba, o que eu tenho que botar agora? E aí você pode fazer. Obviamente, se você for aluno lá do meu curso, você vai fazer o quê? Você vai ter todas essas informações de forma mastigada, organizada, mas você também pode se organizar por aqui, pelo canal, tá bom? Então, a quarta coisa que você vai fazer, que você pode fazer, eu vou falar de 12 coisas, essa é a quarta, seria uma confeitaria fina. O que é uma confeitaria fina? A confeitaria fina é você fazer bolos nobres, não é isso? É um doce tipo alemão, uma coisinha, pode ser um espaço pequeno, poucas quantidades, mas que você vai começar a perceber que você vai ter clientes fiéis naquilo. E aí, por exemplo, em toda sexta-feira, você vai começar a perceber que alguns clientes vão perguntar, mas vem cá, cadê aquela torta de maçã especial alemã? Ah, cadê aquela bomba de chocolate fantástica? Você pode fazer 3, 4, 5, né? Pode também tentar arrumar fornecedores que te vendam isso em pouca quantidade, para que não estrague. E aí, conforme a clientela for crescendo, imagina, esse cliente ele vai no seu mercado com esse objetivo e também faz mais compras. E aí ele não vai lá só para comprar as coisas do dia a dia, de um mercado tradicional. Ele está vendo vantagem lá em você. E muitos de vocês acabam perdendo clientes exatamente por quê? Você sabe? Então, por deixar de oferecer esses mimos, deixar de oferecer esses plus que normalmente tem uma margem muito saudável, muito grande. Uma coisa que vem crescendo muito é a área de especiarias, né? Você vender especiarias a granel, né? Às vezes um anis, né? Vender uma castanha, vender uma ameixa. Ah, agora é final de ano, pô, então eu vou fazer isso. Não, isso é o ano inteiro. As pessoas compram isso, né? Castanha de caju com mel, né? E gergelim. Eu poderia falar várias coisas aqui para vocês, né? Frutas secas a granel. Então, essas especiarias, às vezes, dão lucro
de quase 300%. E aí você fala assim, ah não, pô, eu botar esse negócio aqui, não vai funcionar não. Cara, olha só, as pessoas estão querendo ser mais saudáveis. E uma das formas que elas encontram de ser mais saudáveis é exatamente por causa disso. Aí tem uma outra área que é bem legal, é a parte de adega. Então, se você tem uma adega com muitos rótulos, né, com vinhos, ó, tem esse vinho, você pode se também especializar, né? Ó, vamos primeiro com licor. E aí você compra lá vários licores mais caros, para o valor agregado ser maior. Você pode também agregar os vinhos e aumentar cada vez mais os rótulos. Por quê? Porque um dos segredos para você vender mais, um segredo para você ter sucesso, é aumentar o seu ticket médio. E quanto mais produtos, SKUs, você tiver dentro da sua loja, diferentes, vamos supor que você tenha 300 rótulos diferentes. Você vai ter 300 SKUs de vinho diferentes. E aí o cara pensou em vinho na cidade, pensou em vinho... Por exemplo, lá no meu bairro, onde eu moro, não tem. Mas existe no bairro, que é um cliente meu, graças a Deus. Ele tem uma adega fantástica. Ele começou com 10, 15, 20, 30. Você não precisa começar com 300. Né? É um investimento. Você está colocando dinheiro lá e aí você vai colher quando o cara comprar. E aí, outra coisa. Ah, Roberto, vinho é muito caro, não sai aqui, minha cidade é muito fria. Ah, não, perdão, é muito quente. Ah, vai para cerveja artesanal. Cada vez mais a Ambev ela vem investindo em cervejas artesanais. E cada vez mais, vamos chamar assim, empresas especializadas ou pessoas que querem fazer algum tipo de investimento começam a fazer cerveja artesanal. E elas crescem um número exponencial. E aí eu posso voltar lá, né? Para aquela parada. Quem sabe você pode colocar na sua hamburgueria, né, alguns rótulos de vinho para o cara comer o hambúrguer, tomar um vinho, ou comer o hambúrguer e tomar uma cerveja artesanal. Então, quando você faz isso, você se destaca, você cria um ambiente para o seu cliente poder dar um plus na vida dele. Outra coisa que você pode fazer é pensar em produtos prêmios. Tudo bem, você tem lá o arroz, né? Eu tenho lá o arroz fulano, beltrano, fininho, de primeira. Pô, já pensou em botar um arroz arbóreo? Já pensou em botar um arroz preto para vender, né? Algo premium no meio daquela linha. Por quê? Porque, fala aqui para mim, né? Eu me presenteio, eu sempre comemoro, né? Por exemplo, quando acontece algo de bom, eu vou lá e comemoro, né? Sem motivo nenhum, vou lá, tomo meu vinho, vou fazer, não, hoje eu vou comer uma comidinha especial. E aí, aonde que a gente vai adquirir esses produtos? Exatamente aonde, né? Eu vou falar 12, eu estou no 8º, tá? Então falta ainda alguns. Fica de olho aí no vídeo. E aí, produtos premiums, né? Esse arroz eu falei, né? Talvez você na parte ali de vamos supor, de pescado, botar um bacalhau, né? Ah, vou botar um bacalhau especial na sua geladeira, né? E aí você precisa de uma equipe treinada ou você mesmo se treinar para oferecer essas oportunidades para o seu cliente, né? Uma outra coisa que você pode colocar dentro do seu supermercado, seu mini mercado, são produtos gluten free. Cada vez mais pessoas enfrentam problemas com glúten. E aí, se você tiver uma linha especializada para o cara que tem problema com glúten, você vai estar atendendo um público diferente que o seu cliente não atende. E aí você pode ir nessa linha, que seria o 10º produto, né? Seria o lacto-free, né? Lacto-free, isso. Tem que pegar uma colinha aqui que às vezes a cabeça não pensa, né? E aí você tem os produtos veganos, que seria o 11º, e também o 12º, que são orgânicos. Então, aí talvez você esteja perguntando, mas será que alguém conseguiu fazer isso? Sim. Existe uma rede que chama-se Freshmark, né? Ela é brasileira, tá? E aí ela tem o primeiro nome como Verde Mais Freshmark. E aí o que acontece? Ela começou a aplicar devagarinho alguns conceitos dentro da sua loja para que verificar qual era o retorno disso, tá? E aí ela viu que
deu o segundo passo, o terceiro, o quarto, e aí ela verificou que investindo nesses tipos de produtos, investindo nesse pensamento do cliente, ela conseguiu aumentar a sua margem de lucro. Por quê? Porque ela começou a investir em produtos saudáveis, produtos diferenciados, produtos premiums, e aí isso fez toda a diferença. Mas uma coisa que você tem que sempre pensar é o seguinte: você tem que ter preços acessíveis naquela lista de produtos que o cliente marca preço. Para quê? Para que o cliente possa entender que ele vai ter uma boa alimentação, mas que ele também possa se premiar com outros produtos. E aí é que a sua margem começa a subir. E aí eu vou falar para vocês 3 coisas, né, que você pode fazer na sua loja, talvez sem gastar muito. É barato fazer isso, tá? E eu recomendo que você faça. 3 coisas que você pode fazer na sua loja com pouco dinheiro. Uma delas é, por exemplo, você arrumar, né, tanto as gôndolas como seus expositores, né, refrigerados, de uma forma mais convidativa para o seu cliente. Ah, como assim, Roberto? Não estou entendendo. Então, por exemplo, imagine só, você está vendendo uma cerveja premium e aí talvez você esteja vendendo um hambúrguer ali ou uma pizza. Faz uma prateleirinha onde dê acesso fácil para o cliente, instala, compra, e ali você coloca talvez aquele vinho, né? Talvez você comece com 10 vinhos, você coloca um vinhozinho ali, uma cervejinha especial, porque ao mesmo tempo que o cara vai comprar uma comida fácil, o que ele vai fazer? Ele já vai pegar um produto premium, né? E aí talvez você possa fazer um cartaz. Que tal experimentar essa carne Angus com esse vinho tal? E botar lá dentro do freezer, de uma forma especial. Talvez você consiga, por meio de um tablet, por meio de um pequeno aparelho, que hoje um aparelho é barato para você deixar ligado lá na tela, né? Pode ser até um aparelho velho, né? Tira uma foto lá de como ficaria um prato com vinho e deixa para o cliente ver ali. Então, quando você começa a fazer esse tipo de jogada, você começa a estourar pensamento no cliente de querer ele fazer o quê? Dele poder se presentear. E aí, uma outra coisa que é bem legal e que dá muito resultado é uma iluminação focal. Hoje você compra isso na internet, você compra isso aí muito fácil nos lugares, né? Spot. E fazer a instalação, qualquer eletricista faz. Se você entende de iluminação, você também faz. Então, talvez imagine, né? Que você coloque lá, lembra do arroz que eu falei lá em cima? Então, se você colocou aquele arroz especial, você pode colocar numa parte da gôndola uma iluminação focal para fazer a diferença naquele produto. Já foi num show da Broadway, já foi num show de teatro, já foi num show de rock. O que acontece? Existe o holofote, né, que vai seguindo ali o artista, né, o cara que é o ator principal. A mesma coisa são esses produtos. Você faz isso de forma barata. É fácil de fazer. Algumas pessoas conseguem fazer nas próprias gôndolas, né? Colocando essa iluminação. Hoje existe fita de LED que pode ser colocado atrás, só para esses produtos. Pode ser colocado um holofote de frente para o produto. Existem várias formas de você fazer. E aí imagina, em cada setor ter um produtozinho diferenciado com essa iluminação. Vai fazer toda a diferença para que o seu cliente se sinta especial e para que você também possa fazer o quê? Aumentar exatamente cada vez mais as suas vendas. E aí, além da parte estrutural, né, vamos chamar assim, né, de arrumar, né, você precisa ter um mix diferenciado. Que eu sempre falo, não perde tempo. Quanto for maior o seu mix, mais você vai vender. E aí a terceira coisa, você tem que se destacar por algo que você também consegue fazer. Sabe o que é? É a capacitação dos seus funcionários, a capacitação de você mesmo. Você pode se capacitar, você pode dar um atendimento diferente para o seu cliente, humanizado. Tá na hora de fazer alguma coisa, não sei o que é, depois eu vejo aqui.
Vocês acham que está na hora de fazer o quê? Ah, já sei. Acho que é na hora de você dar o seu like, ó, e se inscrever no canal. E aí, quando você começa a fazer esse treinamento, faz toda a diferença. Por quê? Porque o seu funcionário, você, vai ser o vendedor desses pequenos mimos, né? Desses pequenos mimos. E aí, quando você começa a aplicar uma única coisa de cada vez dentro do seu negócio, o que eu tenho que dizer para você? Que o céu é o limite. Não precisa aplicar todas essas coisas. Escolhe uma delas, vê o que mais falta na sociedade, ou veja o que mais o seu bairro precisa, vê que tipo de clientela você tem e tenta aplicar uma delas. Não, essa é difícil mesmo. Tenta aplicar uma delas. E aí, quando você for fazer isso, você vai ver que você vai caminhando rumo ao total sucesso. E se você conseguir aplicar uma delas, o seu cliente já vai ver que você está dando algo em troca. O cliente está comprando as coisas na sua loja. E aí muitas empresas, né, muitos donos de mercadinho, ficam falando assim para mim: Roberto, eu não sei porquê, eu comecei tão bem. Aí eu vou explicar para vocês brevemente por que você começou tão bem e agora os clientes estão começando a fugir de você. Porque quando você começa um negócio, é novidade. O cliente quer ir lá ver, ele paga para ver. É como se ele comprasse, né, vamos chamar assim, né, um bilhete para fazer uma viagem no ônibus. Ele paga, ele te dá esse voto de confiança. Ele fala assim: olha, o mercadinho do Zé vai crescer, cara. Esse cara aqui se. É o que eu sempre falo quando eu vou num lugar novo, né? Eu torço para que o negócio dê certo. Porque quando o negócio dá certo, ele cada vez mais vai me oferecer serviços diferentes, vai me oferecer produtos diferentes, sem eu ter que me deslocar tanto, que é isso que a gente quer. E aí o cliente, ó, paga para ver. E aí nos primeiros 6 meses, ele vai pagando. E aí você aumenta um pouquinho o produto aqui, aumenta o mix ali, melhora na questão da visualização do seu supermercado com pequenas coisas, um chão limpo, uma carne bem fresquinha, um item diferente. Mas muitas pessoas, ontem mesmo eu estava falando com um camarada, ele falou para mim que ele já tem o mercadinho dele há 10 anos. Aí eu boto a mão na minha cabeça e puxo meus cabelos que eu não tenho. O cara está há 10 anos e agora está preocupado com a concorrência. Você que abriu o seu negócio agora, você tem que começar a se preocupar com a concorrência e em crescer agora, hoje, amanhã, depois. Você não pode ficar estagnado, porque a tendência do mercado global é cada vez mais oferecer mais produtos, mais serviços e cada vez mais nós, os clientes, queremos o quê? Mais produtos e serviços. E se você devagarinho, né, for dando para o seu cliente esses pequenos mimos que eu falei aí, você vai ver que o seu negócio vai crescer cada vez mais. E o que eu tenho a desejar para você é que você tenha um total sucesso. Um grande abraço, espero que você tenha gostado muito desse vídeo.